vamos comentar algo referente à transformação que Deus faz na vida de um ser humano, seja ele homem ou mulher. Quero trazer uma base daquilo que eu tenho aprendido com Deus. Quero falar sobre aquela parte do homem natural passar a ser a espiritual. E também aquela parte do homem espiritual voltar a ser o natural. Vou falar de transformação, de uma mudança que nem todos acreditam que pode acontecer de repente na vida do homem. Vou trazer alguma referência bíblica, mas vai ficar mais no basear das escrituras. Vai ficar mais para a gente entender um pouco o que Deus quer nos falar. Eu vou ler aqui Atos 23, o versículo 9 e 10. É um assunto que já venho trazendo, mas que tem sido de grande efeito para o meu entendimento. Originou-se um grande clamor e, levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Mas agora você vai ler um versículo básico do nosso assunto. No versículo 11 diz: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Não é justamente, somente ou qualquer coisa que eu possa estar dizendo para você de Paulo. Quero falar de um homem, de um ser humano, que está numa posição, que está numa condição, que de repente veio esta voz na vida dele e mudou todo o seu interior, mudou toda a sua forma de pensar, de agir. Esse homem, ele vinha atuante em caminhos errados e Deus o tirou daquela posição e o colocou na condição do próprio Deus, ou seja, o fez espiritual. O que você conhece aqui de Paulo? Nosso irmão Paulo aqui, ele não era Paulo, ele era Saulo, um homem natural, obediente, parece que um homem de Alexandria, parece que um homem que obedecia os sacerdotes, um homem muito grande, muito conhecedor, obediente a todos aqueles que faziam com que eles perseguissem os cristãos. O Paulo era esse tipo. Deus transformou Paulo, tirou dessa posição e o colocou agora para servi-lo, destruindo ele, derrubando ele do cavalo, cegando ele com os olhos e levando até um certo lugar, qual Ananias, usado por Deus, vai abrir os seus olhos. Ele vai passar a entrar, esse Saulo, que era Saulo,
que agora é Paulo, vai passar a entrar nas igrejas para profetizar, para pregar, para falar daquilo que Deus fez em sua vida. Porém, algumas igrejas não o receberam, não o aceitaram. O que acontece aqui, agora, em Atos 23, por exemplo? Ele não pode permanecer no lugar onde ele caiu do cavalo. Ele não pode permanecer no lugar onde ele está agora com liberdade de entrar nas igrejas e testemunhar do seu novo nascimento. Não porque muitas igrejas não receberam, não aceitaram o seu testemunho, porque acharam ser mentira e tudo aquilo que ele falava. Então ele teve que vir para esse lugar, como foi falado. Ele teve que voltar ao lugar onde todo mundo gostava dele, como carnal, como um homem perverso, como um homem mau. Só que agora ele veio como um homem transformado para falar de Cristo para todos esses aqui. Aqui a gente vai lendo em Atos 23 mesmo, nós estamos lendo aqui o seguinte, ó. Agora, pois, versículo 15, vós, com conselho, rogai ao tribuno que vou tragar amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. 40 homens tentavam matar Paulo, está aqui. Versículo 12, voltando. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração, juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Ou seja, um homem teve que se retirar rapidinho daquele lugar, entendeu? Para o lugar aonde falaria do amor de Deus. Esse tipo de acontecimento aqui era um acontecimento que ele vivia do outro lado. Ele mesmo praticava essas maldades. Agora ele está vivendo a maldade que foi praticada. Se você lembrar do tema, o tema de Paulo fala assim: o perseguido passou a ser o perseguidor passou a ser perseguido. Ou seja, esse Paulo agora está sendo perseguido, porque ele tem que levar a verdade. Só que ele está ouvindo aqui de Deus dizendo assim: tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, como de mim falou lá nas igrejas, eles não lhe aceitaram. Eu tive que mandar você para cá. Importa que testifique também em Roma. Ele tinha que trazer conhecimentos para toda a igreja que ele era um homem transformado. Ou seja, voltando à sua rotina antiga e consertando os seus erros. O que você vai entender desse negócio, hein? Como um homem que estava vivendo uma vida natural passa a ser espiritual. Como um homem vivendo a vida espiritual volta à vida natural. Eu traria isso aqui como Jesus, por exemplo. Jesus veio, nasceu no ventre de Maria, se tornou um como nós, andando por toda a cidade. Só que ele mostrava a diferença para nós. Ele era um como nós, porém, fazendo a vontade de Deus. Porém, até a cruz. Depois que ele morre na cruz, ressuscita e retorna, ele agora está fazendo a parte em espiritual, em espírito agora, como anjo agora. Então você vai entender esse negócio. O que é a transformação do homem? Essa transformação do homem é que ele vivia uma vida natural, aí veio um embate na vida dele, como nós estamos vendo ali, os homens tentando matar Paulo. Veio um embate na vida dele, fez ele conhecer o lado espiritual que Deus havia reservado para ele. Eu acho que tem muita coisa aqui para você entender, ao qual eu estou querendo dizer, mas vamos ficar por aqui. Como vamos viver uma mudança?
Como vamos viver uma transformação? Como eu vou sair do meu lado natural e vir para o espiritual? Como eu vou sair do meu lado espiritual e voltar ao natural? O que se diz, o que se entende, Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou, ele voltou fazendo as mesmas coisas. Jesus voltou comendo, Jesus voltou mandando eles tocar nele para ver que não era um fantasma. Jesus voltou dando a eles condições de pescar e vice-versa. Vivendo entre eles, Jesus voltou normalmente. Aquilo que ele já fazia no sentido natural. Tudo aquilo que ele fez no sentido natural, pescar, sair por aí, a salvar a alma e tudo, ele fez agora transformada. Talvez que você vai buscar entendimento nesse negócio. Não é difícil Deus tirar você do natural e te levar ao espiritual. Não é difícil Deus tirar você do espiritual e te levar ao natural. Te fazer reconhecer que você não é nada. E que Deus traz para você a condição de ser tudo na vida. Que Deus te abençoe nessa palavra, em nome de Jesus. Eu vou ficar por enquanto nessa palavra aqui, mas eu teria muita coisa para falar, e porém parou por aqui.